Então, pessoal, agora a partir desse módulo nós vamos começar a juntar tudo que nós vemos, tá? Tudo que nós vimos até aqui vai começar a fazer sentido do porquê nós estamos vendo, né? E como nós vamos aplicar isso. Então, a primeira aplicação vai ser na questão do desenho dos primers, tá? Então, nós vamos começar a desenhar primers efetivamente. Então, você vai ver que vai ter uns exercícios aí embaixo que vocês vão ter que desenvolver e fazer esses desenhos. Então, lembra quando a gente estava lá no Ensemble, dentro dos transcritos do BRCA1, né? Estamos aqui nesse transcrito, apareceu esses 3 itens aqui e eu clico em Exons. Depois que eu cliquei em Exons, né? Lembra lá embaixo que mostra os Exons, eu tenho aqui também a opção de download, né? Lembra, em cDNA eu tenho e em Exons eu também tenho. Então, se nós formos desenhar primers, né? Conforme eu falei no módulo anterior, para PCR convencional e sequenciamento, vocês têm que fazer o download aqui de Exons, tá? E aí sim, clica aqui. Vocês vão ver que a tela que vai aparecer aqui é um pouco diferente da que aquela anterior. Então, olha lá. Aqui nós temos, né, o que nós queremos incluir nesse arquivo que nós vamos baixar. Eu vou tirar tudo e vou falar para ele, olha só, eu quero a região 5 linhas? Sim. Quero a região 3 linhas? Sim. Né? Que é aquelas partes das pontas do gene. Quero que me mostrem os exons e quero que me mostrem os introns. Por quê? Porque pode ser que eu queira desenhar os primers nos introns, como a gente viu anteriormente. Eu quero ver a sequência genômica, aqui você pode deixar desmarcado. 50 é quantos pares de base na região 5 linha e 3 linha nós vamos ter. 50 tá bom. Aqui é o número de pares de base a cada linha que vai sair no Word. Então 60 tá legal. Pares de base para ser mostrado nos sítios de splicing, né? 25. Ok, mas eu não quero só 25, eu quero o intron inteiro, então deixa essa opção marcada, tá? Aqui você pode deixar desmarcado, que é os introns, não quero que mostre somente os introns. Deixa número na linha? Não, não quero. Mostrar variantes somente em exons? Não, não quero ver variante, tá? Esconder maiores do que 10 pares de base? Sim, e tirar essa questão dele colocar N, né, quando a gente tem alguma alteração naquela região. Geralmente, se uma região é ambígua, né, ela pode ter 2 nucleotídeos, eles colocam N. E aí ele vai baixar aqui para mim esse arquivo. A gente abre o arquivo. E vamos utilizar esse arquivo para a gente desenhar os primers e deixar anotado onde que nossos primers estão localizados. Então, deixa eu puxar aqui para cima o Word. É esse aqui, tá? Então, olha só o que ele me mostrou aqui. Região verde, a região não traduzida, tá? Aí aqui começa o meu transcrito, certo? Meu primeiro exon. E aí em cinza, ele me dá um intron. Aí começa meu exon 2. E aqui, onde está em azul, começa a minha região codificante. Então, olha só, aqui é o RNA e aqui começa a proteína, certo? Ok, e olha só, olha o tamanho dos introns que esse gene tem, né? É um gene de quase 80 mil pares de base, certo? É um dos maiores genes que existe, até onde eu sei, tá? Então, vamos desenhar um primer para algum exon aqui. Vamos pegar um exon bonitinho, vamos pegar esse exon aqui, ó. Sei lá, um exon de 2 linhas, mais ou menos. Pode ser esse aqui, ó. Esse aqui é o tamanho dele, esse aqui não. Vamos pegar esse exon aqui. É um exon de aproximadamente, esse aqui tem 60, mais uns 10, 15 aqui, ele deve ter uns 75 pares de base. Então tá, vamos supor que esse é o exon que eu tenho que analisar, uma região codificante que eu quero ver, por exemplo, se esse A aqui está mutado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou sequenciar. Então eu vou fazer um primer que serve tanto para PCR convencional, que é para correr num gel de agarose, como para fazer um sequenciamento. Então tá, qual que é a primeira coisa que nós temos que pensar? Que essa região aqui, ela tem que estar bem no centro do meu amplicon. Então, eu vou desenhar um primer, mais ou menos nessas 2 linhas aqui, ó, tá? Porque lembra, se o meu primer, vamos supor que o meu primer esteja aqui. Quando eu estiver no sequenciamento, vocês vão ver que essa região vai estar bem ruim. Ela vai começar a ficar boa aqui, ó, depois dos 50, 70 pares de base. Então, ela vai começar a ficar boa aqui, ó. Aí ela vai vir boa, boa, e ela vai começar a ficar ruim novamente lá no final. Se eu tiver com capilar de 700, por exemplo, ela começa a ficar ruim lá para uns 600, 700 também.
né? Então, a gente tem que desenhar fazendo com que isso aqui esteja bem no meio. Então, olha só, se eu pegar 1, 2, 3, eu vou ter mais ou menos 180 pares de base antes e 180 pares de base depois, né? Então, dá até para pegar mais, ó, se eu pegar 6, 12, 18, 240 para cima e 240 para baixo, tá legal. Então, vamos pegar essa região aqui, ó, para desenhar nosso primer, tá? Então, não quero cor aqui. E eu vou falar para ele assim, ó. Vou pegar essa sequência aqui, ó. Vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar 4. 4 para cima, 4 para baixo. Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão pegar sempre em torno de 200 a 300 pares de base, né? Entre a região que você quer, 250 para cima, 250 para baixo. Copia essa sequência e aí nós vamos num site chamado, deixa eu ver se ele está aberto aqui, ó, é o Primer Design, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo, ele pertence ao NCBI, tá? E eu vou colar essa sequência aqui, certo? Essa primeira, eu tenho espaço aqui, eu tenho números, fica tranquilo que o sistema retira os espaços, ok? Letra maiúscula e minúscula ele também não difere, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui? Olha só, que é muito importante. Eu vou voltar aqui no meu Word, tá? E vou falar assim, ó. Eu quero que meu primer esteja da posição 1 até aproximadamente essa posição aqui, ó. Que seria 180. Né? Por que 180? Porque eu sei que cada linha tem 60. Se eu vou pegar 3 linhas, né? Ó, eu peguei daqui até aqui, eu sei que meu primer vai cair aqui. E eu quero que meu primer reverse caia aqui. Tá. Então tá bom. Eu vou falar para ele então, eu quero que o primer caia da posição 1 até a posição 180. Então eu ponho 1 aqui e 180 aqui. Ok. E cadê meu Word? E eu quero que o meu primer reverse esteja dessa posição aqui até aqui. Como é que eu faço para saber que número que é essa posição? No Word é bem simples, você seleciona, vem a tela aqui, ó, e pede para contar. Então você vem em revisão. Será que e venho em contagem de palavras. Cadê? Tá aqui, né? Contagem de palavras. E aí eu vejo sem espaço, 379. Então eu vou vir aqui e coloco para ele 379. E na minha outra posição seria até aqui, contagem sem espaços 558. Então eu venho aqui e ponho 558. Esse jeito de desenhar um primer, nós temos outras formas, tá? Por exemplo, você pode colocar o código do gene aqui, ok? Só que dessa forma eu gosto porque você desenha os primers do jeito que você quer, né? Ele é bem personalizado, tá? Você coloca ele onde você quiser. Ok, aí aqui, nessas duas porções aqui, você pode colocar, por exemplo, se você tiver um par de primer que já está desenhado, por exemplo, eu já tenho o forward, só quero o reverse. Então eu posso colocar o forward que eu já tenho aqui. Então ele vai levar em consideração que eu já tenho esse desenho. Então ele já vai fazer os cálculos para ver se esse algoritmo está batendo, tá? Se os dois pares são possíveis de estar na mesma reação, mas que não é o caso. E aí aqui eu coloco aquele produto, o tamanho do produto. Lembra que eu falei para vocês que entre 400 até 600, 700 está bom? Eu tenho um capilar de 1000. Tudo bem, então pode colocar aqui 800 até 900, se você quiser fazer um fragmento maior, sem problemas. Tá? Aqui temperatura de melting. Essa temperatura ela já vem ajustada, eu gosto dessa setagem, que ele fala que o ótimo é 60. Isso está muito bom para um PCR e para o sequenciamento também. E que a temperatura entre a sequência forward e reverse
vai ter no máximo 3 graus de diferença, tá? Aqui, junção de Exxon, aqui a gente não se preocupa agora, porque a gente não está desenhando primers para real time, tá ok? Então, aqui você pode pular, tá? Aqui, o que você vai escolher aqui? Genoma, certo? Você vai escolher genoma para o organismo selecionado abaixo. Então, aqui no caso, Homo sapiens, tá ok? Você vai deixar Homo sapiens, ele já vai aparecer aqui, você escolhe a espécie. Aqui você pode deixar da forma que está setado. Eu gosto de deixar mostrar o resultado em uma nova aba e clico em pegar primers, certo? E ele vai começar a fazer o cálculo aqui de possíveis primers para essa região. Olha só. Ele não pôde encontrar região de junção exon-exon. Vamos ver se eu deixei isso marcado. Aqui eu deixei marcado, ó, o primer deve estar separado por no mínimo um intron, tá? Então isso aí vocês tiram, esqueci, deixei marcado. É bom que dá esses erros, que vocês vão ver que esses erros eles vão acontecer muitas vezes, tá? E você vai ter que corrigir, porque provavelmente você colocou um tamanho errado ou alguma coisa que não está batendo, que não está sendo possível desenhar. Então agora ele deu, olha lá. Então ele está falando para mim que ele viu que a sequência que a gente colocou lá, ela é do gene BRCA1, tá vendo? A gente não informou para ele, mas ele identificou, tá? Aqui eu vou pedir então para ele mostrar os resultados numa nova aba e clico para ele submeter a análise. Então, reparem que nesse primeiro momento ele fez uma análise do gene que a gente está estudando, tá certo? E agora sim ele vai começar a desenhar os primers. Então, constantemente você vem aqui e clica em check para ver se ele já analisou. Então ainda não, está correndo. Tá, então você aguarda alguns minutos e vai clicando em check. E aí sim, por fim, ele dá os resultados. Então, olha só, ele dá 9 pares de primer, né, sendo o primeiro forward aqui, o reverse aqui. Né, se eu clico nele, ele mostra pra gente, deixa eu ver se ele tem a função, ele tem a função do NCBI, mas não precisa mexer nisso agora. Então vocês vão descer aqui, ó, o primeiro par de primer tem essas características, então o primer forward é este e o reverse é este. Ele fala para você, olha, o tamanho do forward até o reverse é de aproximadamente 450 pares de base, tá? Ok, o que mais? O tamanho desse primer é de 23 nucleotídeos, o de baixo também. Lembra lá do módulo 1 que a gente fala que os primers é interessante ter entre 18 até 25 pares de base, sendo 20 mais ideal, tá? 23 está ótimo, ok? Ele começa na posição 100 e termina na posição 549, tá? Ele inicia na 100, né? Aqui é a 100 e aqui é a 122, ok? Olha só, a temperatura de melting dele é 60. O que significa isso? Que quando o primer chegar no seu laboratório, vai ser a temperatura de melting que você vai utilizar no primeiro teste que você vai fazer, 60 graus Celsius, lá no PCR. Lembra da temperatura de melting? Então, ele já faz uma análise, né, em sílico, o próprio computador faz essa análise e fala isso. Claro, esse 60 pode mudar, pode ser que não dê certo e você tenha que baixar a temperatura até aparecer alguma banda. Agora, se de repente está aparecendo um monte de banda, aí você sobe a temperatura, conforme a gente aprendeu nos outros cursos. Porcentagem de GC, né? Então ele está mostrando para a gente que tem uma média de 47% de GC. Tá? Isso aqui é um score que ele dá de self-complementariedade. O que significa isso? É pegar ele mesmo e se ligar em uma outra molécula igual a ele. Então ele tem um score relativamente baixo, tá? E um self-complementariedade de 3 linhas de 1, que é o que? Ele dá uma volta nele mesmo e fica enrolado, né? O que não é bom, tá? Isso a gente vai ver em outro software que a gente vai analisar, que eu gosto também.
Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de já selecionar o primeiro que o NCBI fornece para a gente, tá ok? E é ele que eu quero utilizar no meu laboratório como a primeira opção. Só que por fim, depois que você analisou tudo isso, você tem que olhar uma coisa que é muito importante, que é o BLAST. O que é o BLAST? Ele vai falar para a gente em quais locais do genoma humano esse primer pode se ligar. Porque se de repente ele se ligar em outro cromossomo ou em outro gene qualquer, isso não é bom, que vai acabar amplificando às vezes regiões que a gente não tem interesse. Então o que você tem que conferir aqui embaixo é se ele se ligou somente no gene que você quer, né? Então beleza, olha, ele se ligou? Sim, olha, ele se ligou na proteína que é do nosso gene. Se você clicar aqui com direito e pedir para ele abrir uma nova aba, você pode conferir que esse código aqui sim é do BRCA1, tá? Você vai ver aqui embaixo que isso aqui é a posição do genoma, tá? No cromossomo 17 e se refere ao BRCA1. Ok. E aqui ele mostra pra gente as isoformas que esse primer pega, isoforma 2 e isoforma 3, tá? São dois tipos de isoforma que esse gene produz. Tá, olha só, todos os primers aqui, ó, tá blastando somente nesse gene. Estariam teoricamente todos bons, tá? Vamos ver se aqui ele puxa pra gente já o BRCA1. Aqui, ó, BRCA1. Tá? Ele tá puxando esse gene certinho. Ok. Então, tá bom. O que a gente tem que fazer agora? Vamos pegar essa sequência aqui, ó, e vamos jogar lá no Word para ver onde que caiu aqui. Então, o que você faz? Você vai dar um Ctrl L, né, que ele vai abrir aqui localizar. Você joga a sequência aqui e vê se ele localiza. Tá? Olha só. Ele localizou. Aqui, repare que quando eu colei a sequência, olha só, ele não localiza. Então, o que eu posso ir fazendo? Pode ser que o meu Word está configurado a ponto de ele não entender que está numa quebra aqui. Então, eu vou deletando as letras, ó. Aí, de repente, ele acha aqui, ó. Então, o meu primer está aqui, certo? Então, eu venho aqui e coloco numa corzinha do primer. E aí, ele vem até o CT. Então, ele vem até aqui, ó, em verde. Então, esse é meu primer forward, acabei de desenhar. E aí, voltamos para o reverse, ou antisense, né? Tem pessoas também que possam chamar ele de antisense. Eu colo aqui e vejo se ele acha. Olha só, ele não está achando. Tem um motivo. Porque o NCBI, ele nos fornece a sequência reverse complementar do primer. Isso quer dizer que a gente tem que fazer essa sequência invertida para ele conseguir achar lá. Porque é assim que você vai pedir a sua sequência na hora de comprar. Vou tentar ser um pouco mais claro. Olha só. Olha só. Acessem esse site aqui, ó, bioinformatics.org/sms. Cliquem aqui em reverse complementar. Por quê? Eu vou jogar meu primer reverse aqui, ó. Por que eu estou usando esse site? Ah, só para ele fazer a reverse complementar para mim de uma forma mais rápida. Ao invés de eu ficar fazendo na mão, eu peço para ele fazer para mim. Então, olha só, o que é CGA, ele converteu para mim GCT. Então tá invertido, reparem, tá a base complementar e invertido, que era começo de primer virou final. Aí sim, se eu for no Word agora e colar lá essa sequência que ele fez a reverse complementar, provavelmente ele vai achar. Vamos jogar aqui. Olha lá, ele achou aonde? Ele achou aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Vejam que ele caiu direitinho aonde a gente queria, dentro das regiões amarelas. Então, olha só, eu vou conseguir analisar agora a minha mutação? Sim, porque meu fragmento vai começar aqui. O meu PCR vai dar um fragmento de qual tamanho? Daqui até aqui. Então, se eu vier aqui agora em contar palavras,
olha só, no meu gel de agarose, eu vou querer ver uma banda de 450 pares de base. Tá? Então é isso aqui que vai ser amplificado. E aí fica legal que eu fico com tudo no Word, sei onde que está meu primer, sei onde está a mutação. Eu posso pegar essa sequência e jogar na minha sequência de análise de sequenciamento. Depois que sair o seu resultado de sequenciamento, você já tem a sua sequência como ela deve ser, né? E comparar aqui para ver se tem a mutação ou não. Tá? Então aqui nós desenhamos um primer.